Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. E chegou o momento da pregação da palavra, e o tema de hoje chama-se O Anticristo e os Falsos Profetas. O Anticristo e os Falsos Profetas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, de versículo 4 e 5, nosso Senhor Jesus nos falou. Jesus tomou a palavra e disse: cuidado, para que ninguém se engane. Pois muitos virão, usando o meu nome e dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome e dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Versículo 23 a 25. Se então alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Jesus disse: se então alguém vos disser: o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de versículo 9, o apóstolo Paulo nos escreveu: ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores. Ora, a vinda do iníquo, o anticristo, se dará pela ação de Satanás, com toda a espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores. No livro de Apocalipse de João, no capítulo 13, de versículos 5 a 7, será um rápido resumo. O apóstolo João escreveu assim: a fera recebeu uma boca para proferir arrogância e blasfêmias. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e a sua morada, e contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido combater contra os santos e vencê-los, e recebeu poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. A fera, o anticristo, recebeu
a boca para proferir arrogância e blasfêmias. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e a sua morada, e contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido combater contra os santos e vencê-los, e recebeu poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Irmãos queridos, nós já entramos no Apocalipse, no tempo do Apocalipse. Estamos no início das dores, porque tudo está acontecendo na face da terra, conforme nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24. Quando houvesse rumores de guerras, terremotos, de tsunamis, vendavais, fome, guerra, doenças, ainda não era o fim, mas era o início das dores. Jesus está nos alertando sobre isso, e isso está acontecendo agora no nosso planeta Terra, em todos os lugares. Então, estamos chegando à hora do surgimento de vários falsos profetas, dizendo ser o Cristo, ser o Messias, enganando a muita gente. Muitos vão realizar prodígios, milagres, curas, sinais dos céus, e vão dizer que é Deus. São os falsos profetas. Também vai surgir aqui na terra, e já está na terra, o anticristo, representante de Satanás aqui na terra. E ele vai se proclamar Deus, para ser adorado como Deus. Por isso Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão, usando o meu nome, e dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muita gente. Eles vão dizer: eu sou o Messias, eu sou a encarnação de Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. E é um falso profeta. Cuidado para que ninguém vos engane, diz nosso Senhor Jesus. E se então algum vos disser: o Cristo está aqui, ele já chegou, vocês não estão vendo ele está aqui, ele é fulano, ele é o ciclano, ou ele está ali, ele está lá naquele país proclamando a palavra, ele é o Cristo, ele é o Messias. Não acrediteis, diz nosso Senhor Jesus, não acrediteis, porque Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos, até os batizados no Espírito Santo. Eles vão ter poder de fazer prodígios, vão realizar prodígios em vários lugares, e muitos são enganados, porque vão achar que é Jesus, que é o Cristo, que é o Messias, e não é. São os falsos profetas e também o anticristo. O apóstolo João nos diz
anticristo, a vinda do anticristo se dará pela ação do Satanás. É filho de Satanás, com toda a espécie de milagres, e sinais e prodígios enganadores. Vai ter muitos sinais, mas não é de Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, é o poder de Satanás se manifestando na terra nesses finais dos tempos. O apóstolo João diz que a fera, o anticristo, recebeu uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, vai blasfemar contra Deus, vai blasfemar contra Jesus, vai blasfemar contra o Espírito Santo, vai blasfemar contra os santos de Deus. Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra o seu nome, o nome de Deus, o nome de Jesus e a sua morada, o céu, e contra aqueles que moram lá no céu. Vão blasfemar, dizendo que tudo aquilo é mentira, que Ele é Deus. Foi permitido a Satanás combater contra os santos, contra os eleitos, contra os batizados do Espírito Santo. Foi permitido combater contra os santos e vencê-los. E recebeu o poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. A força maligna de Satanás vai ter poder para derrotar os eleitos de Deus, os eleitos do Senhor Jesus? O Apocalipse está dizendo que sim. Quem são derrotados? Os eleitos que estão com pouca fé, aqueles que estão com muita pouca fé. Mas os demais serão derrotados? Será que serão derrotados por Satanás nessa grande batalha espiritual? Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Paulo diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Jesus é fiel, o Espírito Santo vai proteger, em nome de Jesus, e vai dar força, poder e autoridade para combater toda a presença maligna. Mas o Senhor é fiel, porque os eleitos vão ser vencidos, alguns não serão vencidos por falta de fé, porque se acreditarem que Jesus é fiel, que Deus, Ele nos protege com suas asas, nós sairemos vencedores e derrotaremos exércitos e mais exércitos de Satanás no mundo espiritual e aqui na terra. Porque nós somos mais que vencedores. Porque aqueles que recebem a marca da promessa, eles estão com Cristo Jesus. Eles têm a marca, o sangue de Jesus na testa. E sairemos vencedores, porque temos a marca da promessa, e o Espírito Santo estará conosco, e nós venceremos toda a batalha espiritual, em nome de Jesus. Amém.